Eu quero que você abra sua Bíblia, então. Nós estudamos ontem. Qual era o tema de ontem mesmo? Quem lembra? O diferencial de Pedro. Isso, quase, vou falar de novo. O diferencial de Pedro. E qual foi o diferencial dele? Pedro tinha o que com Jesus? Eles viram que Pedro tinha intimidade com Jesus. Pedro tinha convivido com Jesus, não é verdade? Então, nós pegamos ontem sobre Pedro tinha convivido com Jesus, era o diferencial dele, né? Pedro tinha dinheiro? Não. Pedro tinha estudo? Não. Era um homicídio, mas o que ele tinha? Intimidade. Relacionamento. Jesus. Hoje vamos falar mais uma coisa que Pedro tinha. Pedro teve uma experiência com o Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a unção de Pedro, onde nós falamos o diferencial de Pedro. O que era? Ele tinha uma convivência com Jesus. Hoje é a unção de Pedro, ok? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, o verso 1 e 2. Quem não tiver, temos aqui na projeção. Atos 19, verso 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aí o verso 6 desse capítulo fala assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, olha só, eles haviam aceitado Jesus, eles tinham um relacionamento com Jesus, mas nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Não é a realidade de muitas igrejas? Que nós falamos muito sobre Jesus, mas nós como que fechamos a porta para a ação do que o Espírito Santo quer fazer? Não é? Então, são duas experiências. Uma experiência de aceitar Jesus. Outra experiência do Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida. Uma visitação do Espírito Santo. E aí, então, aqui, ele falou, olha, nós éramos discípulos, e aí Paulo colocou a mão, eles ficaram cheios do Espírito Santo. O livro de Atos, a palavra Atos quer dizer ações, certo? Atos quer dizer ações. Atos dos apóstolos, quer dizer, ações dos apóstolos. Um escritor falou assim: na verdade, o livro de Atos não devia ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque no capítulo 2 de Atos vem a chegada do Espírito Santo. Então, o livro de Atos é a chegada do Espírito Santo, é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Vamos repetir? Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Outra coisa muito importante. Aconteceu no dia de Pentecostes. O Brasil é 2 vezes campeão, 3 vezes campeão de futebol, 4 vezes 5. Sim. Brasil é? Penta. Então, quando você fala em Pentecostes, está falando de Penta. 50 dias. Vocês sabiam disso? Dia de Pentecostes é um dia de 50 dias. 50 dias o quê? Após a festa da Páscoa. Tá? Então, Jesus morreu, passou 50 dias e chegou o dia da festa do Penta, que é a festa do Pentecostes. Agora, essa festa do Pentecostes vocês vão entender bem, porque era a festa da colheita. Então, é quando os judeus celebravam os frutos da terra. Olha que interessante. Dia da Páscoa foi a saída do Egito, né? Que Jesus morreu ali e tudo mais. Aí, daí 50 dias comemorava a colheita. Veja bem, o Espírito Santo desceu no dia da colheita. O que ele quer dizer com isso? Que para a igreja colher em abundância, ela precisa ser derramado o Espírito Santo sobre ela.
Jesus veio, morreu na cruz, e veio um relacionamento com Jesus na Páscoa. Aí no Pentecostes, 50 dias, dia da colheita, desce o Espírito Santo e fala: agora é a hora de colher muitos frutos para a igreja. Então a igreja precisa da descida do Espírito Santo para colher. A grande colheita vem. Então o pastor Miro pode até fazer todos os cursos possíveis, e nós podemos saber tudo sobre todos os cursos. Mas se não houver a chegada do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, não tem como haver a grande colheita. A grande colheita. Então, vem comigo lá em Atos 2, de 1 a 6. E nós vamos lendo agora. Atos 2, de 1 a 6. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, a festa da colheita, estavam todos concordemente no mesmo lugar, os discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Gente, esse som que veio do céu foi tão forte que as multidões saíram de suas casas e foram naquela casa que os discípulos estavam. De tão forte que foi o vento sobre aquele lugar, o barulho. Foi um estrondo, um barulho muito forte. E as pessoas vieram, e quando Pedro pregou, foi mais de 3.000 almas. Então, veio mais de 3 pessoas ver o que aconteceu daquele barulho tão forte naquele lugar. Quer dizer, o Espírito Santo chegou arrebentando, né? Ele chegou assim: cheguei, né? Foi bem assim, tá? E aí vem o próximo verso. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E é tremendo isso, porque veja bem, não caiu uma chama de fogo. Ele fala: caiu uma chama de fogo. Não, ele fala língua. O cara que escreveu isso aqui, eu tentei achar no dicionário, não tem jeito. Ele viu como se fosse uma língua, só que de fogo, que caiu sobre cada um deles. E essa língua de fogo que caiu sobre cada um deles, cada um começou a pregar Jesus numa língua. Alemão, português, inglês, francês, árabe, chinês, coreano. Cada um começou a pregar e falar as coisas de Deus numa língua. E aí cada um que estava lá ouviu a palavra de Deus, queridos. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja para ela pregar. A Bíblia fala assim: olha, quando você for chamado diante de reis, não se preocupa, o Espírito Santo dará na hora o que você vai falar. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, língua de fogo será derramado sobre você, e você falará naturalmente o que Jesus fez e está fazendo. Vai sair fácil, 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 porque vai vir do alto. Língua de fogo. Repete comigo: língua de fogo. Foi o que aconteceu ali. E eles percebem aqui que diz que a multidão ficou confusa. Noutra versão fala maravilhada. Em Atos 2,7 diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Imagina, você vê Pedro, pescador que não sabe nem falar francês. Né? Então, foi uma coisa assim absurda. Como assim? Não são todos galileus, não é todo mundo judeu? Como assim? Queridos, Atos 2, leu para mim o verso 12 e 13. Verso 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. A outra versão fala assim: absolutamente assustados, confusos, dizendo para os outros: o que quer isso dizer? Aí do texto assim: outros zombando dizem: estão cheios de bebida, estão cheios de moço, quer dizer, estão cheios de pinga, beleza, né? Aí vem o Atos 2,14. Desceu o que sobre eles? O que desceu? Língua de fogo. Aí Pedro
vai fazer a primeira pregação dele com a língua de fogo. E aí Pedro começa a pregar para a multidão. Varões e irmãos, isso que vocês estão vendo é Jesus que foi crucificado e vocês mataram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, Ele é Senhor em Cristo. E aí então eles começam a bater no peito e dizer assim: que faremos? Que faremos? Queridos, Pedro pregou que eles tinham matado Jesus. E naquele momento eles reconheceram que tinham matado Jesus. E começaram a bater no peito e falar assim: que faremos? Que faremos? E Pedro prega a principal mensagem: arrependei-vos para perdão dos pecados, e cada um seja batizado em o nome de Jesus. Queridos, essa mensagem que Pedro pregou é a mensagem da igreja, é o língua de fogo que nós temos que pregar. Arrependei-vos e cada um seja batizado. O processo é esse: você conhece Jesus, você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aí cada um será batizado. Aí vem o batismo, depois da conversão. Atos 2:41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem que tinha recebido do céu? Língua de fogo. Língua De fogo. Língua de fogo. Que dia que foi isso que recebeu? No dia do Pentecoste. festa da? Colheita. Nós vamos ter uma grande colheita aqui. Amém. Glória a O Deus. tempo todo Deus está. Eu e o pastor Bira, a gente não consegue nem descansar na segunda-feira. A gente já falando de igreja na segunda-feira, né? Porque o tempo todo Deus está nos dando ideias, né? Hoje eu compartilhei a visão que a gente orou na escola e falou assim: para nossas crianças se reunir uma vez por semana para ler a Bíblia e orar juntos. Aquilo queimou no meu coração. Quando eu falei com o Antônio, que ela falou: pastor, já estava no meu coração. Ela falou assim: sábado vamos ungir eles com óleo para eles fazerem isso. Amém. Porque o tempo todo está uma linguagem. Eu, pastor, Antônia, vocês vêm com a mesma linguagem. Há uma colheita chegando. Eu sinto o cheiro, sabe, de fruto maduro. Eu sinto o cheiro de grande colheita. Eu sinto o cheiro de campos. E, queridos, é a chegada do Espírito Santo sobre nós. Atos 2:47. Lê comigo Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem trazia? Quem trazia? O Senhor. O Senhor. Teu verso fala assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Queridos, quando o Espírito Santo enche a igreja, você não precisa convidar, chamar, implorar nada. As pessoas querem comer, as pessoas querem beber, as pessoas querem ficar saciadas. As pessoas começam a ter uma fome de Deus, uma sede de Deus, sabe? Lá tem comida. Se abrisse um restaurante aqui e falasse: gente, tem comida de graça, você ia? Quem não vai no restaurante que tem comida de graça? Quando a igreja tem comida de restaurante, porque tem que ter comida de restaurante. Quando a igreja tem comida de restaurante, a Bíblia fala assim: vinde comer e beber sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Queridos, a grande colheita de Deus está para derramar neste lugar. É o derramamento do Espírito Santo sobre nós. E então Pedro tinha essa unção do derramamento do Espírito Santo. Qual que é a unção de Pedro? A chegada do Espírito Santo. Derramou sobre ele. Ele recebeu língua de fogo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele tinha o quê? Convivido com Jesus. Os homens reconheceram que Pedro tinha convivido com Jesus. Primeira coisa. Agora Pedro tem uma unção. Uma ação que eu quero, que você quer. Abre para mim a sua Bíblia lá em Atos 9 agora. Vamos ver um pouco dessa unção na Bíblia de Pedro. Atos 9, verso 32 a 34. Acharam? E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte. Pedro ficava quieto. Passando Pedro... Quem está cheio não consegue sentar. Se você consegue ficar com a tua vidinha normal,
no seu sofá, é porque você não está cheio. Quem está cheio quer derramar. Quem está cheio não se aquieta, ele está incomodado. Ele quer fazer as coisas até mais do que ele consegue, porque ele está cheio. Ele tem que derramar. Então assim, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Enéas, 8 anos numa cama. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faz a tua cama. E logo ele se levantou. Queridos, 8 anos numa cama. Eu acho que a Enéas agradeceu a Deus o dia que Pedro passou por aquela parte. Pedro passava por toda parte, e um dia Pedro passou, ali estava Enéas. Agora, vai no verso 35. Verso 35. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ó o porquê da unção, ó o porquê da cura. Todos da cidade viram a cura e se converteram ao Senhor. Quando as pessoas começam a ver o que Jesus está fazendo, elas se convertem ao Senhor. Elas veem, as pessoas, é como você oferecer um churrasco para quem está comendo só um bobó de galinha. Você vai de churrasco, Gi? Ou você quer ficar com bobó de galinha? Vai de churrasco. Queridos, se você está com bobó de galinha no prato e você vê um churrasco, picanha, vamos de picanha, né? Você corre para a picanha. Quando as pessoas começam a ver Jesus Cristo fazendo o que Ele faz, os Espíritos falando o que Ele faz, as pessoas correm para o churrasco. As pessoas correm para receber o que Jesus tem para dar. E aí vem mais uma história na frente, que é Atos 9:42. Vamos lá. Não, desculpa, é um pouquinho antes. Atos 9:40. Isso. Mas Pedro, fazendo sair a todos, aqui é a história da Dorcas, quando a Dorcas morre, e aqueles discípulos, eu acho que Pedro já tinha ressuscitado gente por ali, tá? Porque ela morre, eles pegam ela, a Dorcas, colocam ela no lugar em cima na cama e falam: vai chamar Pedro que ele resolve. Eita nós, hein? Pensa assim, ó, morreu alguém, vai chamar o pastor Omiro que o pastor Omiro resolve. Quando terminou, morreu, o médico não dá jeito, chama o pastor Omiro. Já pensou? Foi exatamente isso, né? Vai chamar Pedro que Pedro resolve. Pedro chegou lá e diz o verso 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos. Por que fez sair a todos? Gente, pior coisa tem, você orar com o incrédulo por perto. Né? Com gente travando o que está fazendo. Então, Pedro falou assim, ó, eu preciso de toda a fé possível nesse lugar. Jesus também, quando foi curar, ressuscitar aquela menina, mandou sair todo mundo, ficou só ele, os íntimos e os pais dela. Né? Saiu todo mundo, vamos lá, 9:40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E Pedro começou a orar. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Queridos, Jesus faz, Jesus fez, Jesus fará. Jesus levanta os mortos. Nós cantamos no nosso encontro de amigas: o nome de Jesus levanta os mortos. Nós temos cantado isso. E Jesus já fez isso. Eu quero chamar aqui o pastor para ele contar rapidamente o que ele vai contar, pedir autorização para contar e vai estar contando essa experiência. Isso me deixa muito da glória a Deus. Um dia eu estava aqui, eu falo o nome dele, estava aqui, Reginaldo. Foi eu e o meu filho Jonathan. Ele morava sozinho aqui. E nós fomos lá, e alguém falou para mim ir lá orar por ele. E eu cheguei lá, ele estava bem ruim. Aí oramos por ele. E ele tinha, creio que ele tinha tomado. E aí oramos e saímos, eu e meu filho, estava escuro, e saímos. Quando nós chegamos no portão, eu escutei um grito de horror, um grito e um bufo no chão. E nós corremos lá, quando nós chegamos lá, o Reginaldo caído.
E ele caiu se debatendo, e as mãos debatendo, eu olhei e começou a ficar roxo, e eu me ajoelhei e falei: ressuscita! Ressuscita em nome de Jesus! Ressuscita o João, ressuscita! Ressuscita! E ele começou a se bater, e o sangue ficou roxo, e eu ressuscita em nome de Jesus! E ele começou, e dali a pouco ele começou a parar de se debater, e debater parou, e parou. E eu comecei a olhar as mãos, e as mãos começaram a ficar coradas, e o rosto começou a ficar, o sangue começou, aquele roxo começou a ficar vermelho. E aí ele começou a respirar, a respiração começou a voltar, E eu falei: Reginaldo, senta. Aí ele sentou, e ele começou a respirar. E eu sentei, ele ficou, ele respirou, a respiração voltou, e eu falei: aleluia. Aí ligamos para os parentes, aí ligamos lá para o médico, para o SAMU, e vieram me levar o Reginaldo, e o Reginaldo está ali em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Se o pastor não estivesse lá, ele tivesse caído sozinho, ficado, igual o pastor falou, que ele foi ficando roxo, sem respiração, ele estava aqui hoje? Não. Não estava aqui hoje. Então, queridos, o que Pedro fez com Dorcas, o que Jesus fez com o filho da viúva, Deus pode fazer com qualquer um de nós. O tempo todo Ele pode fazer. Aqui eu quero ler o texto de Atos 8, 3 e 4, porque diz assim: Saulo assolar, Atos 8, verso 3 e 4. Pode abrir. Atos 8, verso 3 e 4. Saulo assolava a igreja. Coitado do Saulo, perdendo toda a festa, né? O povo, estava avançando, curando, ressuscitando, e o Paulo atrasado ainda, segurando a lei, segurando a religião, né? Paulo estava atrasado e o povo, na frente. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, porque o Saulo e a perseguição em Jerusalém, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. O que tinha caído sobre eles todos? A língua de fogo. Amém. Tá? Então, não foi só os apóstolos que tinham aquilo. Agora, é interessante que esse povo aqui, eles receberam, aceitaram Jesus, e aí veio a perseguição em Jerusalém, e eles mudaram de Jerusalém para outras cidades, e foram para a Grécia, foram para outros países, tá? E eles foram falando o que Jesus tinha feito. Eles foram contando o que Jesus tinha feito. Quer dizer, olha, aconteceu isso, veio um homem chamado Jesus, andou com os discípulos, foi crucificado, os discípulos falaram que ele ressuscitou, eu vi fulano curar, eu vi fulano ser libertado dos demônios, eu vi o surdo ouvir, eu vi o paralítico andar. Era isso que eles contavam. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham estudo, eles tinham o quê? Língua de fogo. Língua de fogo. Nós vamos orar, que nós queremos língua de fogo nesse lugar. Amém, Jesus. Cada um de Amém. nós temos línguas de fogo para contar o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Eu quero falar agora, não só sobre Espírito Santo, mas sobre uma experiência que Pedro teve com anjos também. Por que eu vou falar? É interessante que eu fale assim: não, eu não vou falar. Eu pensei, eu não vou falar porque eu quero me concentrar só no Espírito Santo. Então eu vou falar sobre anjos. Mas aí Deus me falou essa frase: Débora, fale sobre anjos, porque eu quero liberar anjos específicos para este lugar. E aí eu falei: então eu vou falar sobre anjos. Eu li um livro uma vez que falava assim: nós precisamos criar em nós a expectativa de ver anjos. Sabe? Criar nós, não, se tem anjo aqui perto, eu quero ver, eu quero perceber, eu quero sentir, né? Como o dia que eu estava em jejum de 40 dias e uma pombinha pousou bem quietinha, ficou assim, sem mexer nazinha no cantinho. Aí Deus abriu os meus olhos e eu vi um anjo em cima da casa segurando a pombinha e acariciando ela, né? Então, os anjos estão o tempo todo ao nosso redor. E eu quero que você crie a expectativa que eu quero começar a ver isso. Sabe? Uma igreja que vê anjos, uma igreja que percebe os anjos do Senhor. Aparece um anjo numa visão para Cornélio, lá em
Cornélio, aquele homem temente a Deus, que dava esmolas sem cessar, não conhecia Jesus. Deus queria que Pedro pregasse para Cornélio, então Deus faz a ponte com um anjo falando com Cornélio, tá? E aí, capítulo 10, verso 3 diz: este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, aí vem, as tuas orações foram ouvidas, Deus do Pai, manda chamar quem? Pedro. Manda chamar Pedro, que Pedro vai vir para falar de Jesus. E aí, entendeu que quando fala de Jesus para Cornélio, ele aceita Jesus, já desce o Espírito Santo, os convidados começam a falar em línguas e Pedro perde o controle da festa. Né? Essa é outra questão nossa. Nós queremos controlar o horário, pastor, está na hora. Você tem hora de começo, hora de meio, hora de fim. Não, o problema é esse aqui. Né? Eu fiz parte de uma igreja que quando estava o pontual 30 minutos ali, eu tinha que fechar. No ponteiro eu tinha que fechar. E muitas vezes o Espírito Santo queria fazer apelo e não fazia. E Deus me falava assim: não me deixaram falar. Não me deixaram falar. Então, queridos, aqui Cornélio deixa e Pedro vai chamado para evangelizar Cornélio. O Espírito Santo agiu no vida de Pedro e o anjo apareceu para Pedro. Agora, Atos 12, a história com Pedro e o anjo é mais forte. Vai lá em Atos 12 para mim. Atos 12, do verso 7 a 11. Tá? Atos 12. Deixa eu começar a história. Pedro foi preso porque o rei estava prendendo várias pessoas. Não sei quem era o rei de Sareróis, não lembro quem. Estava prendendo várias pessoas. E quanto mais prendia crente, mais os judeus religiosos gostavam. Então, para agradar os religiosos, ia prendendo pessoas. E prendeu Pedro por muito tempo ali. Gente, agora presta atenção nisso. Pedro foi preso com 4 escoltas de 4 soldados. Quem é esse cara? Pedro era um pescador, um Zé Débora ninguém, né? Preso e cuidado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Quantos soldados? 16 soldados para cuidar de um homem. Olha como as autoridades reconheciam o poder que Pedro carregava. O povo tinha medo dele. Tá? E aí diz que Pedro estava com 2 algemas amarrado na parede. Então, sabe quando põe a algema aqui, ó? Uma corrente aqui nessa mão, uma corrente aqui nessa mão. Ou era no tronco, uma corrente pegando nas algemas. Não é uma algema na outra. Era 2 correntes pregadas na parede. Que tipo assim, não dá para sair. Deus não vai tirar daqui não. E diz o texto que de cada lado de Pedro tinha um soldado. Fazendo o quê? O cara está amarrado, 2 correntes presas na parede. E tinha um soldado. Gente, esse rei, esse povo tinha ouvido muitas histórias do que Deus é capaz. Que ninguém segura o povo de Deus. 2 correntes pregadas na parede, 2 algemas, 16 soldados. E ninguém detém é obra santa. Já cantaram isso alguma vez? Ninguém detém é obra santa. Queridos, Atos 12, verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Lá veio o anjo. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a pedra larga, o despertou, dizendo: levante-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as 2 alparcas. E ele assim o fez. Disse mais: lança as costas a tua capa e me segue. E saindo o seguia. Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira guarda de 4 e a segunda guarda de 4, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Queridos, é tremenda a história. Quando Deus levanta uma igreja para fazer, Ele envia exércitos de anjos para fazer com ela. Porque os demônios vão se levantar, mas para 1/3 de anjos caídos, tem 2/3 de anjos em pé.
cabelo dos teus pés, está falando sobre a autoridade de Jesus. Mas no verso 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Os anjos são enviados para nos servir. Por isso que eu vou fazer o serviço de casa, estou lá com o computador, cheio de coisa para fazer, para preparar coisa, eu falo: Senhor, envia anjos. Senhor, envia anjos. E tudo sai rápido, tudo sai certo, nada sai errado, queridos. Na Bíblia há várias pessoas que viram anjos. Vamos ver quem lembra rapidamente o nome de pessoas que viram anjos na Bíblia. Antigo Testamento. Jacó viu anjo, mais quem? Maria. O anjo falou para mais quem? Zacarias viu o anjo no altar, muito bem. Isaías viu o anjo. Abraão viu o anjo. Ló, como é que Ló saiu de Sodoma e Gomorra? E olha que Ló era um crente meia boca, né? Ló era crente meia boca. E veio um anjo, pegou ele pela mão e saiu com ele pela mão. Queridos, é natural. Anjos aparecerem é natural. O não natural é nós termos os olhos tão fechados para essa experiência. Nós vamos orar, porque Deus quer nos dar essa experiência. Agora, dia 31 de julho, eu estava recebendo uma ministração de uma pastora amiga minha, a pastora Ana. Eu estava dentro do carro, ela me ungiu com óleo. Ela falou assim: olha, Deus falou que está mandando um novo mover no seu ministério. Eu sei que é sobre Panambi. E está enviando um anjo para esse mover, né? Um anjo forte para esse mover. E eu peguei aquela palavra, queridos, homem de Deus, mulher de Deus falou para mim, eu pego a palavra, né? Eu falei assim: eu quero ver esse anjo, né? E eu acordo de madrugada para orar. E quando eu estou orando, buscando a Deus naturalmente, quando eu chego um momento assim que eu falo: agora eu vou adorar, porque eu sei que a batalha com demônios você vence cantando. Aí eu vou levantar minhas mãos sozinha, começo a cantar e adorar a Deus. E nessa hora, quando eu começo a cantar, eu vejo do meu lado. Na hora da adoração, eu vejo do meu lado me olhando. Aí eu sinto que ele está lá e eu começo a adorar. E aí, sexta-feira, eu comecei a adorar e ele chegou do meu lado. Aí eu falei: eu vou sorrir para ele. Aí eu olhei para ele e sorri. Tipo assim: que bom que você veio. E ele sorriu para mim. Eu vi ele sorrindo para mim, tipo assim: que gostoso estar aqui. Sabe? Queridos, os anjos são totalmente presentes. Totalmente presentes. Eu estava dia 30 de julho num seminário de libertação e cura com duas intercessoras, a Thelma e a Paula, e mais a Raquel. E foi muito interessante, porque quando nós chegamos lá no cura interior, domingo de manhã, a Thelma falou assim: pastora, desceu, abriu o céu e desceu um destacamento de anjo. Sabe quando você vê no filme que desce uma espaçonave assim, ó, e se firma assim, aquela espaçonave que vai e desce, firma? Ela falou: foi desse jeito, desceu e firmou. E ela viu um anjo no canto, no canto, no canto, no canto. A Thelma falou isso para mim. Só que a Raquel estava longe da Thelma. Aí a Raquel veio e falou: pastora, eu vi 4 anjos, um naquele canto, um naquele canto, naquele canto, naquele canto, confirmando a visão da Thelma. Nós estávamos ontem, sexta no dia, e começamos a cantar hino, e foi assim, aquela coisa, aquela unção, né, tremendo a presença, e o pastor sentiu a presença de anjos lá. Ele falou: Débora, eu vi anjos lá. Tinha anjos chegando ali. Então, querido, anjos é uma realidade. Nós vamos começar a orar por isso, querendo ter experiência dos anjos neste lugar. Nós vamos ter experiências do Espírito Santo, experiência dos dons espirituais, experiência de pessoas viverem o fruto do Espírito, e experiência de ter anjos ministrando. Nós vamos contar experiências de anjos em nosso lugar. Nós falamos hoje sobre Pedro estava em um relacionamento de intimidade com Jesus. Aí Pedro teve a experiência de derramar o Espírito Santo sobre ele no Pentecostes. Aí Pedro recebeu língua de fogo e todo mundo começou a pregar com língua de fogo. Aí Pedro saiu fazendo curas, sinais, ressuscitando mortos. E eu com você nós dizemos: eu quero a unção de Pedro. Eu quero essa unção de Pedro. Nós vamos criar expectativa nisso. Eu quero ver anjos. Eu quero ter experiência com anjos. Eu quero ter experiência. Outra coisa importante: você não pede para o anjo, tá? Anjo me ajudar. Não, ninguém pede nada para anjo. Anjo não é nada. Você pede para Jesus, para Deus enviar os seus anjos que estão às ordens de Deus. Os anjos estão às ordens de Deus. E eu quero nessa noite
Trazer para o seu coração, queridos, que é uma realidade e isso que Deus vai fazer em Panambi. Hoje Deus trouxe no meu coração, quando nós estávamos no Cachoeirinha, e nosso templo era no fundo de uma casa, pagávamos